Cara, o dólar está caindo, né, com relação à nossa moeda. A nossa moeda está se fortalecendo nesse período. Isso que o Felipe colocou é muito importante. A gente tem um dos juros reais, né, o juro descontado da inflação, a expectativa de juros descontado da inflação, um dos não, o mais alto do mundo. Né? Então, isso é um baita de um atrativo para o investidor lá fora. Ele fala, poxa, deixa eu ver onde eu posso colocar o meu dinheiro que vai trazer uma rentabilidade bacana. Opa, Brasil, é o que vai me pagar uma taxa de retorno na renda fixa, né, sem grandes sustos, a mais atrativa possível. Tanto é que a gente olha o fluxo de investimento, de grana, né, internacional entrando aqui nas máximas, né, acumulado nos últimos 12 meses aí, nas máximas dos últimos 10 anos. Então é super importante isso que Mas ao você mesmo tempo colocou. é um remédio péssimo, né, para você ter, porque para a pessoa em si, juros mais altos significa, putz, os juros do meu cartão de crédito também tá mais alto, os juros de Uhum, fazer um financiamento para comprar um apartamento, uma casa tá mais alto, para comprar um carro tá mais alto, se eu atrasar qualquer parcela vai ser muito mais alto. uhum, As indústrias também não vão conseguir pegar dinheiro com tão barato assim e vão contratar menos, porque vão investir menos também. sim, Então, assim, tem um custo, né, de você ter esse burburinho, esse ruído todo político, que é sim. para atrair dinheiro para cá, principalmente o dólar, e fazer com que o dólar não dispare, você tem que jogar os juros lá em cima, que é o Uhum, preço do dinheiro do tempo, né? E aí isso afeta toda a economia, apesar de segurar o dólar. uhum. Mesmo assim, também não dá para só não botar os juros Sim, lá em cima, porque se o dólar disparar, todo mundo sabe o que acontece, né? Ainda perfeito. tinha até muito tempo atrás aquela mentalidade, só vai afetar quem vai para Disney. Tá Aham. longe de ser assim, vai afetar preço de combustível, mesmo se for controlado, vai Pãozinho. afetar o pãozinho, vai afetar várias coisas que a gente importa, a gente não é uma ilha que produz tudo e é Uhum. autossuficiente. Muito Exato. legal você falou, porque concordo totalmente. Está protegido pelo motivo não tão bom. O mercado, o tal mercado sabe escolher o que, que ele quer, o que, que é melhor do que o outro. Assim, com certeza para o Brasil, a gente poderia estar atraindo o mesmo tipo de capital, ou até um capital melhor, se em vez da nosso juros fosse ser o mais alto que os outros países, fosse o nosso crescimento fosse melhor. Uhum. Uhum. Também atrai muito dinheiro, que os caras também gostam de investir nas coisas que estão crescendo. Por isso Perfeito. que é tão importante a tal harmonia da política fiscal e política monetária. A gente tem que conseguir fazer o tal do arcabouço fiscal, medidas que o governo está discutindo, que alguns discursos foram na direção meio errada, que vão tentar voltar isso para um caminho mais harmônico, vamos dizer Uhum. assim, para a gente poder ter um crescimento econômico, que parece que o Brasil está pronto para crescer, se as coisas, né, se o juro começar a poder cair e tudo mais. E aí, de fato, o Brasil se destacar pelo crescimento, como a China já se destacou no passado e outros países emergentes. Aí sim seria muito bacana receber dinheiro para desenvolver mais, para investimento de longo prazo e tal. E a gente tem espaço para crescer, né? Se você for olhar a taxa de desemprego, ela não está baixa. Se você for olhar a hiato do produto, também não está exatamente baixo. O que não falta aqui é espaço. O que não falta aqui é também oportunidade para você poder investir, né? Metade da população não tem saneamento, Uhum. então tem muito espaço para você fazer isso. E aí, acho que o grande desafio é como que a gente faz isso sem gerar inflação. E a galera acha que só vai gerar inflação, principalmente essa visão de muitos economistas até o início da pandemia ali, que só vai gerar inflação se você tiver com a atividade econômica no Brasil muito alta, porque o pass-through não Uhum. é relevante aqui no Brasil. A gente viu que não é bem assim, né? Você pode estar com a economia baixa aqui, só que gerar inflação por dólar, né? Você Uhum. não tem muito dólar entrando e aí acaba jogando dólar lá em cima, o pãozinho fica mais caro, o combustível fica mais caro, tudo fica mais caro. É legal que você colocou, o Brasil está pronto para crescer. Eu tenho a impressão que o Brasil é aquela promessa de um determinado time de futebol, tá na base, aí vai pro profissional. Pô, é a promessa, aí sai na capa do The Economist lá, né, o Cristo Redentor voando e tal. Aí que se coloca ele É para jogar no... paçoca. Você coloca ele no primeiro jogo, não vai, no segundo não vai. Aí você tá ele no banco, ele tá sempre no banco, é a eterna promessa e não vai, né? Mas de fato o Brasil parece que tem as condições para começar a crescer, né, a deslanchar. E aí eu queria perguntar, se essa é uma visão só de vocês, ou vocês, né, por serem aí a terceira maior gestora do Brasil, se vocês observam, porque vocês devem conversar muito com o investidor internacional, se vocês observam esse interesse também do investidor internacional no Brasil aqui, se vocês observam esse interesse na economia, pô, nos ativos aqui brasileiros, vocês têm essas conversas e estão percebendo isso? Olha, a gente observa sim, eu acho que diria que até durante o período eleitoral muita gente se surpreendeu porque que o mercado não estava mais volátil, porque de fato tinha uma percepção de que haveria um pragmatismo, né, no tal Uhum, do o governo ia seguir políticas econômicas que iam ajudar a inflação. Eu gosto desse termo, a harmonia do fiscal. Hoje o Brasil é um país que tem uma fragilidade fiscal e a política monetária é muito apertada, que esse negócio ia ficar mais equilibrado, e aí o espaço enorme que a gente tem para investir em diversos setores, como vocês comentaram aí, de vários déficits que a gente tem. E os investidores também, quando olham para o ambiente internacional, falam, agora fica bom para emergente, a China está abrindo, o dólar não vai precisar ser tão mais alto.
e o Brasil estava ganhando meio que por WO, porque os concorrentes nossos não estavam tão bem, né? A China estava com tal do problema lá da Covid-0, outros países estavam crescendo menos, outros, né, outros emergentes aí não eram tão representativos. Você juntar, por exemplo, na América Latina, a gente está vendo ativos bancários lá do Brasil, você pega todos os grandes bancos e vê os ativos bancários do Brasil. Você soma todos os outros bancos, México, Chile, Colômbia, tudo, você não dá metade. Então, o Brasil é um grande mercado emergente. Então, tinha uma grande boa vontade, talvez agora até com uma agenda um pouco mais verde, vamos chamar assim, né? Outros investidores mais interessados em desenvolvimento ESG, esse tipo de coisa, que estava algum tipo de bloqueio. Existia um mau humor com o Brasil em relação a isso no governo anterior. Acho que agora está um pouco mais alinhado. Porém, precisamos entregar as medidas harmônicas. Então, você pensar o que aconteceu até agora, os discursos não foram nessa direção, o que a gente colheu, vocês devem acompanhar o boletim Focus, né, do Banco Central, as inflações esperadas estão subindo. Isso não é legal, não é isso que a gente quer. Então, acho que esse investidor estrangeiro ele tem uma tolerância por imaginar que as atitudes vão ser na direção certa. Então, precisa agora o governo, os políticos entregarem a atitude na direção certa, não entregarem coisas erradas, senão o mercado vai cobrar, o mercado que eu digo, os investidores vão ficar com mais medo, a inflação vai subir, o juro não vai poder cair, e toda a história que a gente está contando aqui não vai se realizar. É legal você colocar, né, que você trocou o mercado por investidores, porque as pessoas imaginam que o Felipe e mais 2, 3 pessoas ali numa sala e decidem o que fazer. Não, né? É um conjunto de investidores que estão analisando expectativas, dados, e quando esses dados, né, esses discursos apontam para um cenário de que, opa, a dívida vai subir. O que investidores, que na verdade são credores, né, quando compram um título público, eles fazem? Poxa, vou cobrar uma taxa de juros um pouco mais alta, que é basicamente o que acontece quando você, por exemplo, na sua casa, aí no seu orçamento familiar, acaba se endividando mais, depois vai pedir mais recursos ali para o seu banco. Ele olha a sua situação financeira, ali a sua dívida consumindo maior parte do seu orçamento, o que ele faz na próxima vez que você for pedir dinheiro? Pede um juros um pouco maior, tá? Então, tem essa visão, né, de que o mercado são algumas pessoas. Não, são investidores tomando decisões com base em dados e projeções.